Boa tarde, seu Vavá, boa tarde a todos os seus ouvintes. É com muita alegria que eu estou aqui no seu programa, no Parada Sertaneja, para trazer um pouco do conhecimento sobre oratória e compartilhar aí com todas as pessoas que estão nos ouvindo. Então, quero só agradecer ao Senhor pela oportunidade, que é maravilhosa poder ter esse momento aqui na Quixaba FM e poder contribuir de alguma forma com a melhoria, com o desenvolvimento das pessoas que nos ouvem nesse momento. Certo. Então, falar de oratória para mim é um prazer, porque a oratória ela transformou a minha vida profissional. E eu quero começar contando essa história de superação. Certo. Eu tive uma grande superação porque eu morria de medo de falar em público. Eu sentava na última fileira da escola, no cantinho ali escondida, para que os professores nem me chamassem para falar, porque eu morria de vergonha de falar. E em alguns momentos da minha vida eu precisei falar. E foram justamente nesses momentos que eu senti a necessidade de mudar, porque eu travei. Eu fazia um MBA em Gestão de Negócios na Universidade Federal de Pernambuco e nós tínhamos na sala mais de 70 gestores de grandes empresas. E eu precisei apresentar o plano de negócio que nós tínhamos feito. Minha equipe e eu, e todos nós tínhamos que falar uma parte naquele momento da apresentação. Certo. E quando chegou na minha vez, eu não consegui dizer um A. E isso foi terrível. Eu saí arrasada da frente porque eu travei, eu deixei minha equipe na mão, mas graças a Deus, naquele momento, a minha amiga sabia o assunto e ela mesma apresentou. Então foi um momento muito importante, um momento triste para mim, mas que fez com que eu acordasse para a necessidade de aprender a falar em público, para superar aquele medo que era tão grande que eu tremia toda ali na frente e não conseguia falar. Esse foi um momento. E o outro momento foi durante a minha formação de coaching, e nós estávamos no módulo de business coaching e eu acabei também travando. No momento que eu fui simular uma sessão de coaching com o executivo, naquele momento eu sabia tudo que tinha que fazer, sabia o que deveria falar, mas eu travei mais uma vez. Então foi crucial. Foram cruciais esses dois momentos na minha vida para que eu determinasse que aquilo não se repetiria mais. E aí eu dei o primeiro passo, que foi buscar um curso de oratória. A oratória, ela reúne técnicas, ela é um conjunto de técnicas que nos auxilia no momento da comunicação. Ela nos ajuda a utilizar melhor a voz, a escolher as palavras corretas para aquele momento em que nós estamos ali discursando. A postura corporal também é muito importante. Então, é um conjunto de técnicas que no momento da comunicação nós podemos utilizar e que vem somar a essa comunicação, ou seja, vai trazer mais credibilidade para essa nossa informação que nós estamos passando, mais segurança para mim como emissora daquela mensagem. É verdade. Porque a oratória, a partir do momento que nós estudamos oratória, que nós aprendemos as suas técnicas e que nós as colocamos em prática, elas nos trazem mais segurança, autoconfiança, melhora a nossa autoestima. É verdade. Então, é muito importante esse passo de fazer o curso de oratória. E aí foi decisivo para mim dar esse primeiro passo. Então, comecei a estudar, fiz oratória na Federal, fiz um curso de oratória também com a empresa que eu fiz a minha formação em coaching, fiz uma formação em palestrantes e dessa forma eu comecei também a criar cursos e palestras na área. Certo. E desde então eu continuo ajudando pessoas a superarem os seus medos de falar em público, que não é algo extraordinário, nem algo negativo. O medo faz parte. É verdade. É natural. O medo incentiva você. Olha,
olhar para as caras das pessoas, vê olhando para a gente, aí foge a voz e falha outra coisa até na cabeça, né? Você quer falar e acaba misturando as coisas. Né? Isso acontece, seu Vavá, quando nós deixamos esse medo nos dominar. Porque o medo ele é controlável, ele é natural, ele é uma emoção básica do ser humano. Nós precisamos do medo, até para nos proteger dos perigos. Mas quando esse medo ele começa a nos travar, como fez comigo 2 vezes, ele não é normal. Aí sim nós precisamos de ajuda, buscar um curso de oratória. Se não resolver com o curso, você precisa ir mais profundo, buscar um profissional de psicologia para lhe ajudar a superar esse medo. Mas quando acontece isso que o senhor falou, de fugir o que você ia dizer da sua mente, dar um branco. É o famoso branco. Recuperar não é fácil, né? Exatamente. Você sozinho você recupera fácil. Agora, olhando para uma cara, olhando para outra, assim, pessoal de frente a frente, aí é difícil voltar naquele momento, né? É verdade. Então, precisa perder esse medo, né? Precisa você enfrentar ao público e fingir com você mesmo que está sozinho, né? Não está com gente na sua frente, aí você consegue tirar aquele trama da cabeça, né? E lembrar, fazer tudo aquilo que você se propôs a fazer, tá? Então isso aí pode prosseguir aí com a sua trajetória, né? Você faz palestra, isso aí é muito bom para você e para todos, né? Então será um curso muito importante na carreira de cada pessoa que se quer desenvolver a falar com o público, se qualquer lugar, né? Qualquer lugar no repartição de público, você esteja no palco ou em qualquer lugar falando frente a frente com as pessoas, não é fácil, tá bom? A gente precisa enfrentar esse momento e ir à luta e à frente e falar tudo aquilo que você se propôs a falar, explicar, tá? E depois querer ouvir também, se está com alguém falando também a seu lado, você entrar os dois juntos. Então isso é muito importante. Isso mesmo, seu Vavá, nós precisamos praticar. Então, a partir do momento que você enfrenta o seu medo, que você vai ao palco ou que você levanta a mão numa sala de aula para falar, você está enfrentando esse medo e, consequentemente, você vai vencê-lo. Então, essa é uma dica que eu dou para quem quer vencer o medo de falar em público. Comece a se expor. Se você é aquela pessoa tímida que tem medo até de cumprimentar as pessoas, comece a cumprimentar as pessoas ao sair da sua casa. É verdade. Mesmo pessoas desconhecidas, não custa nada, um bom dia, uma boa noite, e isso vai fazer com que você, no primeiro dia você vai ficar um pouquinho com vergonha, no segundo dia a vergonha já diminuiu, no terceiro vai diminuir ainda mais e, consequentemente, vai chegar um dia que você vai cumprimentar naturalmente, porque você já superou aquela vergonha que você tinha antes. É aquele trauma da cabeça, né? Que alguém vai dar risada de você, alguém vai falar alguma coisa daquilo que você está falando. É pelo contrário, a gente tem que falar e esperar aquele povo vai te aplaudir e vai te elogiar aquilo que você está propondo a fazer, né? Exatamente, seu Vavá. Então, a oratória ela é necessária para todos os profissionais que desejam se destacar. Então, se você é jornalista, se você é um médico, psicóloga, então qualquer área que você esteja inserido, você precisa, ou inserida, você precisa desenvolver a habilidade da comunicação. As pessoas mais bem-sucedidas na Terra são aquelas pessoas que sabem se comunicar. Se nós observarmos os grandes nomes do empreendedorismo mundial, grandes investidores como Bill Gates,
o Steve Jobs, que era da Apple. Então, todos esses homens, eles têm a habilidade da comunicação desenvolvida. Certo, porque eles precisam mostrar os seus produtos, eles precisam apresentar os seus negócios, eles precisam vender esses produtos. E não é à toa que o Steve Jobs ele se preparava para uma apresentação durante 8 meses. Então, ele ia com a equipe dele para o auditório, ele fazia toda a revisão dos slides, ele melhorava os seus slides. E antes disso, ele escrevia toda a sua palestra. Ele roteirizava essa palestra. E à medida que ele ia trabalhando, ele ia corrigindo ali, apagando o que precisava apagar e reconstruindo o seu discurso, a sua fala, reconstruindo os seus slides, para que no dia da apresentação ele estivesse pronto, que ele fizesse a apresentação com excelência. E sempre fez as apresentações dele com excelência. Então nós podemos tê-lo como exemplo de um excelente orador. Eu tenho outros exemplos, eu vou citar aqui um exemplo do Eduardo Campos, que eu tive a honra de estar na inauguração de um projeto deles. Eu também trabalhei no projeto da Secretaria de Educação e nós estávamos em um determinado local e todas as pessoas antes dele chegar estavam criticando o governo dele. As pessoas ao meu redor estavam falando mal ali do governador na época, que era Eduardo Campos. E de repente ele chega com aquele carisma maravilhoso que ele tinha. Olhe o homem imponente que ele era. Ele entrou com toda aquela beleza dele, elegância, educação, um homem fino, cumprimentou todo mundo, entrou, subiu ao palco. Quando chegou no palco, seu Vavá, em menos de 5 minutos de fala, ele conseguiu fazer com que aquelas pessoas que falavam mal dele o aplaudissem de pé. Então, a oratória, o poder da palavra é extraordinário quando você é preparado para utilizá-lo. É verdade, é verdade. Então, só um pequeno exemplo para nós compreendermos a grandiosidade desse conhecimento que é a oratória. Vou trazer um outro exemplo também de orador da história mundial, que é o Demóstenes. O Demóstenes foi um político e orador grego e ele era gago. Só que ainda pequeno, ele determinou que seria um grande orador. E ele cresceu, estudou, se preparou, fez um treinamento para vencer a gagueira, porque quando ele falava, as pessoas riam pelo fato dele ser gago, e ainda adicionava um tique nervoso que ele tinha no ombro. Mais ainda. Exatamente. Então as pessoas riam dele, ele era o palhaço daquela época, né? Das pessoas que conviviam com ele. E então ele decidiu que ele venceria todos esses obstáculos para ser um grande orador. E assim ele fez um planejamento, se preparou. Alguns livros falam que ele foi para uma caverna, ficou solitário naquela caverna, só focado no treinamento para vencer esses 2 problemas que ele tinha: a gagueira e esse tique nervoso no braço. Exatamente. E seu Vavá, para vencer a gagueira, ele fazia um treinamento enchendo a boca de seixos e declamando poema. Imagina o sofrimento, a dor que ele sentia. É complicado. Com essas pedrinhas na boca, fazendo essa declamação. E a outra, e mais dolorosa ainda, foi a questão do braço, que ele pendurou uma espada e quando ele falava que erguia o ombro, a espada perfurava o ombro. Então, imagina quão grande era a vontade dele de vencer aquele obstáculo. Trauma, exatamente, da gagueira. Então, quando eu encontro nos meus cursos alunos que falam que tem medo de falar em público, que acha que não é capaz, eu conto essa história do Demóstenes para que eles percebam que nenhum de nós tivemos os problemas que ele teve e ele foi capaz de superá-lo.
Então, se Demóstenes, tendo todos esses problemas, ele conseguiu superar esses dois obstáculos grandiosos que ele encontrou na sua vida, que era a gagueira e esse problema no braço, nós também podemos. Qualquer um de nós podemos superar o medo de falar em público e começarmos a colocar em prática esse conhecimento da oratória. Então, o primeiro passo é fazer o curso, adquirir o conhecimento das técnicas e colocá-las em prática. Então, esse é o começo para quem quer vencer esse obstáculo que é o medo de falar em público. É verdade. É porque os traumas que você fala, começa desde jovem, na escola, né? Isso. Se você está estudando, você é uma pessoa tímida, a pessoa tem que se enfrentar, não ter medo também, não precisa ter medo nem vergonha, né? Exatamente. E falar com o professor, assim, frente a frente, com os outros alunos, não tenha medo de algum aluno que está do seu lado olhar para você, ver que você está falando de um jeito ou de outro. Não tira esse trauma da cabeça e detona aquilo que você quer falar. Conversa com a professora, com alguém assim que está para todo mundo ouvir, né? Respondendo um assunto da professora, que a gente pergunta para o aluno, né? Algum exemplo, e ele tem que se desenvolver naquele momento, contar aquele exemplo, ficar preocupado com aquilo que estão te perguntando, te falando. Tem que esquecer aquele momento, você tem que fingir que você está só com aquela pessoa, não tem outras pessoas observando aquilo que você vai falar. Eu, por exemplo, quando estudei, eu fiz aqui até o 5º ano aqui na Tchá, né? No CIP, estudei no CIP. Depois fui para São Paulo, entrei numa indústria e comecei a trabalhar. Lá eu tive que começar do zero, aí fiz até a 8ª série, e fiz o 2º grau, fui pela escola, né? Comecei dentro da firma, depois encaminhou para a escola, não só eu como outra turma, e a gente desenvolvia, começava a falar, desenvolver. Aí na própria indústria fazia os teatros, né? Teatro de tempo a qualquer momento do ano que inventava qualquer coisa sobre acidente ou sobre primeiro socorro, e aí daquele criava o teatro para a gente fazer uma peça, né? E me colocaram e eu comecei a desenvolver, perdi o medo, né? Fazer o teatro como que estivesse fazendo com a pessoa só, comigo só, e perdi aí aquele trauma assim da cabeça, ficar pensando que ia falar alguma coisa errada. Você não tem que pensar que vai falar errado, você tem que pensar, você pode errar. Eu mesmo, por exemplo, eu erro muito, meu português eu erro muito, mas eu levo na brincadeira, na esportiva, né? Finge que não estou falando nada de errado e dá sempre certo. Comigo deu sempre certo, graças a Deus. Estou trabalhando sempre no rádio e sempre converso com meus amigos fora. Não tenho trauma de conversar. Agora, simplesmente é só perder aquele medo de você falar alguma coisa errada e alguém falar. Mesmo que você fale errado, fale alguma coisa que não é para se falar, você não deve fugir e ter aquela vergonha, né? Quem quiser te conhecer você do jeito que você é, conhece. Você pode falar bem, você pode falar mal, né? A gente não importa avaliar aquilo que você faz. O importante é que você faz com vontade, né? E dá tudo certo. Então isso aí é língua, né? A trajetória da vida da gente é meio programada. Então, desde que você não tenha medo de enfrentar ela, tudo é fácil, torna fácil. Verdade. Precisamos ter coragem para enfrentar. Coragem, não tem medo, né? Não tem medo de enfrentar. Isso aí.
Certo. Agora nós podemos falar um pouco sobre os benefícios que a oratória traz para as nossas vidas, profissionais e pessoais também. Também, é verdade. Exatamente. Então, a oratória, ela nos ajuda a perder esse medo de falar em público, é um dos benefícios. Ela também nos ajuda a expor nossas ideias com mais autoconfiança. É certo. Nós vamos perder aquela insegurança de mostrar o que pensamos, de expor o que pensamos para um público, ou para os amigos, ou para os familiares. Também ela nos auxilia a fazermos excelentes apresentações, porque quando nós estudamos oratória, nós vamos aprender a melhorar a entonação vocal. Certo, é verdade. Porque nós vamos estudar entonação vocal, vamos estudar dicção, a nossa pronúncia vai melhorar. Porque dentro do curso de oratória tem alguns exercícios para melhorar a sua dicção. Então, ajuda muito nesse sentido. Ela também vai nos ajudar a compartilhar informação, como eu já falei, com mais clareza. O que é clareza? É você passar aquela informação de forma simples, com simplicidade, para que o outro que está te ouvindo entenda. Porque a comunicação ela só ocorre quando o nosso receptor, o nosso interlocutor, a pessoa que nos ouve, compreende a nossa mensagem. Então nós devemos ter o cuidado de falar com simplicidade para que todas as pessoas que estejam nos ouvindo consigam compreender, para que essa comunicação seja atingida. Porque se eu chego aqui falando uma palavra com palavras rebuscadas, palavras difíceis, muitas pessoas não vão me compreender. É verdade, é verdade, é verdade. Então não adianta eu estar aqui. Eu quero que as pessoas me compreendam, que entendam o que eu falo. Porque essa comunicação ela só ocorre se as pessoas me compreenderem. Se compreender, exatamente. Tendo a compreensão, né? Exatamente. Então, durante uma entrevista de rádio, durante uma entrevista na televisão, uma entrevista de emprego, a oratória também vai nos ajudar. Vai contribuir para que nós fiquemos mais tranquilos, seguros na organização das ideias, nessa exposição da fala dessas ideias. Então é muito importante esse conhecimento que nós devemos adquirir sobre a oratória. A oratória também nos ajuda a mediar conflitos, seja dentro da nossa casa, seja no ambiente de trabalho, na rua também. Às vezes nós conseguimos ajudar pessoas que estão ali debatendo de forma negativa às vezes, certo, mas que dá para nós, com a nossa capacidade argumentativa e com os recursos que a oratória tem, ajudar essas pessoas a se entenderem, a mediar esse conflito de forma positiva. E também nos ajuda a passar credibilidade, ou seja, passar confiança através da nossa fala para as pessoas que estão nos ouvindo. Então isso é muito importante. E ainda nos ajuda também a aumentar os nossos contatos. E melhor ainda, os contatos profissionais. Não só novos amigos, não só para fazer novos amigos, mas também para aumentar esse leque de pessoas profissionais, profissionalmente falando. Criar essa rede ou aumentar essa rede de relacionamento profissional que você possa desenvolver. E isso vai também facilitar. A oratória também vai te ajudar a facilitar, vai te auxiliar a conseguir aquele objetivo que você quer fazer, né? Exatamente, seu Vavá. E eu gostaria também de passar algumas dicas para as pessoas que nos ouvem. A primeira, para quem tem medo realmente de falar em público, é buscar o curso de oratória, como eu já falei. Depois desse curso, começar a treinar e colocar em prática. Porque não adianta fazer o curso e não usar o conhecimento. É você pegar o diploma, pegar o certificado do curso, colocar debaixo do braço e pronto. Não vai fazer mais nada com ele. Então aquilo ali não serve. Aquilo que você aprendeu não vai te servir. Só vai servir se você colocar em prática.
E como é que você pode colocar em prática? Se você é estudante, você pode colocar em prática preparando uma apresentação de um tema interessante para os seus colegas. Você pode começar dessa maneira, preparando uma apresentação para fazer em sala de aula de um tema que também interessa para todos que estão ali com você. Você pode fazer lives, você pode fazer vídeos. Todas essas maneiras são formas que você tem para exercitar, para treinar a tua oratória e, melhor ainda, colocar em prática o conhecimento que você adquiriu com o curso de oratória. É verdade. Exatamente. Então, treinar, eu já falei, que é importantíssimo esse treinamento. Entrar no palco quando você for palestrar, se você é a pessoa que tem interesse em ser palestrante, então entre no palco sempre da esquerda para a direita, porque aí vai ser uma forma mais agradável das pessoas te verem. Outra dica que eu dou também, quando você for para uma entrevista de emprego, jamais cruzar os braços. É verdade. Jamais cruzar os braços, porque quando nós cruzamos os braços, nós nos fechamos para a pessoa, para o assunto que está sendo discutido ali naquele momento. Então, utilizar a postura corporal a seu favor. E o curso de oratória, ele proporciona isso, ele vai trazer esse conhecimento para você, para que você possa usar no seu dia a dia. Então, a postura corporal, ela é muito importante, porque o nosso corpo fala. E ela complementa a nossa fala. Então, os nossos gestos, a nossa linguagem não verbal, a nossa expressão facial e a expressão corporal, ela vai complementar a nossa fala. Muitas vezes nós estamos falando algo e o nosso corpo mostra outra coisa totalmente diferente. Às vezes você quer dizer sim, mas a tua cabeça mostra não. Então, o seu cérebro está dizendo que não, mas você falou sim. Porque, na verdade, era para você falar o não, mas por algum motivo você falou sim. Mas a verdade é o que o teu corpo está dizendo. Então, devemos ter cuidado com a questão da linguagem não verbal e aprendermos a usá-la a nosso favor. Numa entrevista de emprego, numa conversa com um sócio, numa reunião de negócios, numa reunião com as nossas equipes. Então, tudo isso nós precisamos usar esse conhecimento ao nosso favor no dia a dia. E a oratória, ela é utilizada todos os dias, em todos os momentos. Desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. Dormir, é verdade. Porque muitas pessoas acreditam que falar em público é você falar para uma plateia. Mas na verdade não é. Quando você acorda, que você cumprimenta os teus pais, cumprimenta o seu cônjuge, você já está falando em público. Independente da quantidade de pessoas, não importa quantas pessoas, né? Se tem 1, 2, 3, se é uma dezena, centenas ou milhares de pessoas em sua frente. Você não tem que importar, né, as pessoas. O mesmo que você faz com uma pessoa, faz com todos que estão ali em sua frente naquele momento. Você se abre aí a conversar, a complementar ou explicar alguma coisa de você, né? Então a gente tem que encarar esse momento e não, né, desde quando você falou aí de sair de sua casa, acordar de manhã, ou bom dia meu filho, ou meu pai, ou minha mãe, né? Sair na porta, abrir, já ver o vizinho, oi, bom dia fulano, ou bom dia ciclano, né? E sai, não tem medo de encarar as pessoas para se falar, né? Outras vezes você sai por aí, tem pessoa que você vem te olhando, quando chega perto de você, abaixa a cabeça e passa, né? Quer dizer, isso aí é um problema da pessoa que não procura se desenvolver aquele trauma de ter vergonha de cumprimentar as pessoas. Eu creio que essas pessoas é que tem vergonha, né? Porque se eu vou aqui na rua e eu passo por você, quando eu vejo você, eu abaixo a cabeça para não falar, eu acho que isso daí é um problema que tem na cabeça. Porque não custa você levantar a cabeça, bom dia, boa tarde,
e pronto, sabe isso, né? Mas tem gente que às vezes você fala e muito mal responde, né? Agora, sabe o problema, o drama, está aí, né? Você precisa a pessoa se conscientizar que a vida não é assim. A vida é você ser franca com aquele que se fala, como eu falei, se você fala errado, tu não tem que ter medo de encarar, fala, tá? Interpreta a pessoa que está ouvindo do outro lado aquilo que você está falando, né? Se é bom, se é ruim, se tem alguma vantagem, né? Então não tem que pensar isso, tem que pensar em enfrentar e falar, né? E não importar o que a pessoa está pensando do outro lado. É isso aí, é isso, né? Eu desejo uma boa noite. É um curso que você faz de oratória, né? Exatamente. Você ensina, né? Você é professora para isso, né? Isso. Então, eu tenho um curso de oratória que acontece esse ano, nós vamos fazer agora em março, e também tenho uma formação de palestrantes que nós vamos fazer também ainda esse ano. Ainda não tem uma data definida, mas vai acontecer. O ano está começando agora, né? Isso. E temos o concurso de oradores que vai acontecer no dia 24 de fevereiro, lá em Recife, na Faculdade Imaculada Conceição, que é uma faculdade católica que fica na Avenida Caxangá, onde era o antigo escritório do Bom Preço. Entendo. Então nós vamos fazer esse concurso lá, que é um concurso para quem está aberto ao público, é gratuito. Então qualquer pessoa pode se inscrever. Ela pode se inscrever para ser candidata, para concorrer aos prêmios. Nós vamos ter primeiro, segundo e terceiro lugares para aqueles que se destacarem. Vamos ter também no concurso, nós vamos ter uma banca julgadora. Essa banca é neutra, não são pessoas que estão envolvidas com o concurso, são professores, oradores de outras instituições e que vão estar lá para avaliar essas apresentações que nós teremos no dia 24. Então, já aproveito aqui para convidar quem desejar se inscrever. Eu posso deixar meu telefone para eles? Pode, que durante o dia, durante a programação, ele vai passar. Você pode passar aí, né, ao vivo, e depois deixa aí comigo e a gente vai passando durante essa programação. Ótimo. É o 81997978748. Então, você entra em contato comigo, esse também é o WhatsApp, e eu te encaminho o link para fazer a inscrição do concurso. Você pode se inscrever como plateia e também pode se inscrever como candidato. Nesses dois casos, vão ter as certificações. Nós vamos entregar certificados para aquelas pessoas que participarem no dia, e para quem estiver nos 3 primeiros lugares vão ganhar um prêmio. Então nós estamos ainda vendo patrocinadores, já conseguimos 2 prêmios, segundo e terceiro lugares, e o primeiro prêmio é que nós ainda estamos negociando com o patrocinador. Mas teremos, com fé em Deus, no dia 24. Dia 24 de fevereiro. Isso. Eu não vou estar por aqui, eu vou viajar semana para São Paulo, ficamos 2 meses. Entende? Eu desejo sucesso disso daí, né? E na próxima vez que você vier aqui na Chácara, depois de fevereiro, aí nós vamos marcar o encontro, você avaliar aí como foi esse dia aí e marcar outros encontros que vai ser feito futuramente durante o ano, tá? Nós vamos escolher aqui um horário na Rádio Quixaba FM, eu vou conversar com o nosso tutor aí, né? E a gente vamos planejar, na próxima vez que você vier aqui na Quixaba, para a gente fazer uma palestra, né? E para explicar para o povo, para ficar conhecendo cada vez mais, cada vez que você for fazer uma peça, uma apresentação,
as pessoas ficarem sabendo e as pessoas se inscreverem, quem sabe até alguém aqui de Quixaba queira fazer isso daí, né? Ótimo, seu Vavá. Muito obrigada pela oportunidade. Então tá bom, estamos aqui atrasados no programa, né? Eu agradeço a sua presença, né? E creio que em outras ocasiões você vai voltar aqui, né? Não, então agora você está viajando amanhã para Recife, né? Isso. Está viajando amanhã para Recife e eu depois de amanhã estou viajando para São Paulo, então nós não vamos ter tempo de se encontrar e para passar aqui mais alguma coisa. Mas explicar aí para os ouvintes, né? Que ouviram a gente, se alguém interessar, um jovem, mas o jovem que interessa mais, né? O jovem tem a carreira, a vida dele muito para frente, então cada um cria aquela vontade determinada a fazer alguma determinada coisa. Então vamos aguardar, né? E desejo sucesso para você e aguardar outra vinda aí para a gente explicar melhor para a nossa população. Certo, seu Vavá. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco desse tema que eu amo, que é a oratória, e também de estar aqui com o senhor, compartilhando esse momento tão produtivo, tão positivo, e sentindo essa energia, recebendo esse carinho que o senhor tem com o seu público, comigo. Muito obrigada. Aí você vai fazer o seguinte, você vai para Recife, eu vou para São Paulo, tá? Aí quando eu voltar, você não tem o meu WhatsApp, você pode fazer um áudio, né? E mandar, eu passo aqui no ar para o nosso ouvinte ouvir, né? E alguma coisa de importante que vocês vão fazer, pode passar aqui no ar, que a gente passando no ar aqui para você, tá? Muito obrigada. Você passa para mim e eu passo para o ouvinte, aí para abençoar aí a nossa população. Muito obrigada, seu Vavá. Tem mais alguma coisa para aí que a gente encerra por aqui hoje, né? São 18 horas e 22 minutos e outro dia tu escolhe um horário com mais espaço, né? Para te explicar melhor, né? Só quero agradecer a oportunidade, em primeiro lugar a Deus por nos proporcionar esse momento, agradecer ao Senhor, agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nesse momento, e é isso. Se tiverem alguma dúvida, quiserem me perguntar, podem entrar em contato que eu recebo e respondo com o maior carinho. Fala aí mais uma vez, passa aí o número do seu telefone aí para a turma, né? 81997978748. Depois você passa para mim, tá? Meu nome no zap, que eu vou passar. É o mesmo do zap, né? É isso. Aí eu vou passar para o povo, né? Vou passando dia do possível, dos programas que eu vou fazendo, vou passando aí para a nossa população. Então, valeu, agradeço também, obrigado, desejo bom sucesso para você, né? Uma boa viagem para Recife, na volta aí, nos procura aqui, tá bom? Certo, seu Vavá, muito obrigada.